Oi, gente, boa tarde a todas e todos. A gente está entrando aqui mais uma vez ao vivo para debater, para conversar, para buscar esclarecimentos sobre esse tema que tem tomado tanto tempo nosso, gerado tanta preocupação para os profissionais da educação, gerado tanta preocupação para as famílias do estado do Rio de Janeiro, que são esses procedimentos de educação remota, de educação domiciliar, de educação emergencial que vêm sendo desenvolvidos no estado do Rio de Janeiro, especialmente pela Secretaria de Estado de Educação. Na última quinta-feira, a gente fez uma reunião com o secretário de Educação, Pedro Fernandes, uma reunião dos deputados da Comissão de Educação com o secretário. A gente divulgou que faria essa reunião e, por isso, a gente tem recebido muitas mensagens nos pedindo esclarecimentos sobre o que essa reunião trouxe de novidade, o que a gente está orientando, como é que está essa situação da educação à distância na rede estadual do Rio de Janeiro. Eu quero rapidamente, enquanto as pessoas vão se conectando, vão entrando, fazer um rápido resgate desse processo que a gente tem acompanhado e quais são as questões que mais têm nos preocupado e que a gente tem visto. Desde que foi anunciado, a paralisação das aulas em decorrência da pandemia, a Secretaria de Educação tem, através de lives do secretário, através de declarações à imprensa, informado que vai fazer um processo de educação à distância na rede estadual. Já desde a primeira semana de paralisação foi dito que na semana seguinte já começaria um processo de educação à distância na rede e que esse processo valeria como dias letivos a serem contabilizados para os estudantes. Desde aquele momento a gente teve muita preocupação porque a gente sabe que uma parcela muito grande dos estudantes e uma parcela também muito grande dos professores não tem acesso à internet de forma regular. Além disso, a gente sabe também que com a suspensão das aulas, com a obrigatoriedade das pessoas ficarem em casa, com o fechamento do comércio, a gente tem lidado com uma situação onde muita gente sequer pode ter tempo para trabalhar integralmente, porque tem que cuidar dos filhos, porque tem que cuidar dos pais idosos, porque tem que dar uma série de assistências para seus familiares que estão colocados. Então, a gente acionou o Ministério Público, a gente interveio na tramitação de um projeto que estava correndo na Assembleia Legislativa que buscava estabelecer a plataforma digital nesse período de pandemia. E agora a gente está em qual situação? Primeiro, com relação ao projeto de lei que tramita na Alerj. A gente conseguiu fazer uma costura política e foi aprovado em todas as comissões um parecer que previa que a Secretaria de Estado de Educação tem autorização para fazer uma plataforma digital, mas o uso dessa plataforma não deve ser contabilizada como dia letivo. Por que isso é importante? Porque se metade dos alunos não tem acesso a essa plataforma, e essa plataforma conta como dia letivo, metade dos alunos vai perder o dia letivo, ou vai ter que depois fazer uma reposição precária, porque a outra metade já vai ter feito com a participação dos professores. Além disso, se o uso dessa plataforma conta dia letivo, como o secretário vinha anunciando, isso obriga com que todos os profissionais da educação tenham que entrar. E a gente sabe que muitos têm dificuldade para entrar de forma permanente. Então a gente fez uma representação ao Ministério Público, que também já estava preocupado com essa questão, fez uma audiência pública, contou com a presença de várias instituições, entre elas a Defensoria Pública, e de lá para cá a gente sabe que tanto o Ministério Público, inclusive em decorrência da nossa representação, quanto a Defensoria Pública, fizeram recomendações à Secretaria de Estado de Educação para que o uso da plataforma digital não fosse contabilizada como dia letivo, fosse contabilizada como uma atividade complementar. Isso é importante porque tanto nós nos posicionamos no Parlamento, quanto o Ministério Público, quanto a Defensoria Pública foram no mesmo sentido. Ter a plataforma pode ser importante, ter a plataforma pode ajudar os estudantes a permanecerem estudando, a permanecerem com vínculo com a escola, mas ela não pode significar uma grande exclusão digital com metade dos alunos que não têm acesso. Além disso, a gente tinha uma série de dúvidas. Os profissionais que não estão conseguindo acessar, como é que vai ficar a situação. E aí a gente teve essa reunião com o secretário Pedro Fernandes. Foi uma reunião difícil, a gente vinha tentando convocá-lo, a maioria governista na Assembleia vinha se mobilizando para impedir a convocação, e a gente conseguiu fechar um acordo centrado nessa reunião, onde o secretário confirmou presença. Nessa reunião nós tentamos tirar as principais dúvidas, que são nossas e que também são profissionais da educação, do conjunto da categoria. Por exemplo, o acesso à plataforma digital é obrigatório? Isso é uma pergunta que a gente fez bem objetiva. A SEDUC respondeu:
olha, nós estamos considerando como obrigatório, mas estamos tendo flexibilidade com aqueles profissionais da educação que não estão conseguindo ter acesso. Né? Essa foi a resposta que a Secretaria de Educação nos deu. A gente tem cobrado que seja publicada uma portaria para dar formalidade a isso, porque obviamente são respostas que continuam nos deixando dúvidas. Né? Então, né, o que a Secretaria de Educação nos garantiu naquele momento foi de que os profissionais da educação que não conseguirem acessar não serão punidos. Obviamente, a gente tem uma situação particular. Então, os professores que eu estou colocando, a SEDUC nos colocou isso, que é obrigatório, mas que está sendo flexível e buscando dialogar com os profissionais que não estão conseguindo acessar. Só que tem um problema. Mesmo que ela seja flexível com quem não está conseguindo acessar, tem a situação dos profissionais com GLP. E aí a informação da SEDUC foi: os profissionais que têm carga horária com GLP, que não estiverem conseguindo acessar, não vão estar desempenhando a sua carga horária extra. Portanto, não poderão permanecer com GLP. Isso, inclusive, já esteve presente em alguns documentos que a Secretaria de Educação publicou. Então, esse é um ponto importante que a gente quer destacar. A gente acha problemático, na verdade, a gente acha problemático o uso massivo da GLP, como a Secretaria de Educação vem fazendo. A gente vinha apontando, desde que a SEDUC tem publicizado que vai ampliar a GLP, que deveria convocar concursados, que deveria realizar novos concursos, justamente porque fragiliza a condição dos profissionais da educação. O professor que é obrigado a pegar uma carga enorme de GLP é o mesmo que passaria no concurso e teria uma nova matrícula. Né? O mesmo, obviamente, entre aspas, né? Uma figuração. Esse processo é o processo de precarização das condições do profissional de educação. Então agora a Secretaria de Educação coloca essa questão de que está com flexibilidade com os profissionais que não estão conseguindo acessar, mas que os profissionais com GLP vão ter que fazer um esforço para conseguir acessar, mesmo que não atendendo a carga horária exata, mas tentando minimamente dar conta das turmas que é responsável. Essa é uma pressão que a gente tem feito, porque é muito grave, né, que os profissionais, no momento de pandemia, sem necessariamente ter condições de acesso à internet, sem ter computador, sejam obrigados a colocar, né, a ficar horas e horas na frente de um computador, com criança em casa, com idosos. Eu mesmo estou aqui agora e vocês estão ouvindo os gritos das crianças, né, uma dificuldade para fazer uma intervenção. Então os profissionais da educação também vivenciam esse processo. O detalhamento disso, o que representa esse flexibilizar, a gente não tem como ter uma compreensão, porque isso não foi publicado numa portaria, isso não foi publicado num decreto, e a gente tem cobrado muito isso da Secretaria de Educação. A gente vive numa república, num país formal, isso se diz respeito à vida das pessoas, isso tem que ser publicado, tem que ser formal. Inclusive faz parte da representação que a gente fez ao Ministério Público, uma cobrança do Estado de que essas questões tenham que ser formalizadas. Com relação à contabilidade, o que essas atividades vão contar em termos de carga horária de efetivo trabalho pedagógico? Lá no início a SEDUC tinha dito que seriam contados como dias letivos. Com a pressão nossa, do Ministério Público, da Defensoria e com a medida provisória que flexibilizou os dias letivos, a SEDUC agora já adotou um outro discurso, de que não tem contabilidade de dia letivo, até porque isso está sendo flexibilizado, mas que vai haver uma contabilidade de carga horária de trabalho pedagógico, ou seja, vai contar como parte das 800 horas. Mas a SEDUC também não informa como que vai ser feita essa contabilização. Porque a gente entende, e os profissionais todos têm nos mantido informados sobre isso, que não dá para ser uma hora de acesso, uma aula online, contar como uma hora aula de trabalho efetivo, porque essas horas online estão acontecendo com poucos estudantes, com os profissionais com muita dificuldade de se manter logados, com poucos trabalhos pedagógicos. Então a SEDUC nos informou, nos respondeu que não vai ser uma transposição automática. A cada hora de aula que teve uma atividade online vai ser uma hora efetiva de trabalho pedagógico. A SEDUC nos informou que não vai ser dessa forma, mas não nos informou como vai ser. Disse que só vai ser possível ter uma mensuração de como vai ser esse processo mais para frente, quando tiver mais claro como é que vai ser o acesso e, especialmente, quando tiver mais claro de quanto tempo vai durar a pandemia. Né? Esse é um ponto importante, né?
Esse é um ponto importante porque uma das nossas principais preocupações é, por um lado, a exclusão digital. Se metade da rede não tem acesso e as atividades estão contando como efetivo exercício, metade da rede está sendo excluída. E, por outro lado, também, se uma parcela enorme dos profissionais da educação não estão conseguindo utilizar a plataforma, se isso tem esse tipo de validação, o profissional vai acabar sendo constrangido, sendo assediado, tendo salário cortado, o que a gente considera inaceitável. Então, a Secretaria de Educação, né, nos disse que, com relação a esse profissional, também vai dar tratamento com flexibilidade. As respostas são muito imprecisas, né? É importante destacar porque eu não fiz uma live logo depois compartilhando com os professores, com os estudantes, esses retornos. Porque as respostas são muito imprecisas. São muito imprecisas porque a SEDUC não formalizou e são muito imprecisas porque esse processo que está sendo implementado é um processo muito marcado por incertezas. Num país como o Brasil, marcado pelas nossas desigualdades sociais, onde os setores mais pobres chega a 70% o número dos que não têm acesso à internet, você apostar numa educação remota que o centro é a internet, obviamente você correr o risco de deixar uma parcela enorme da população excluída. Por isso a gente tem atuado tão contra essa proposta contar como carga horária efetiva ou como dia letivo da rede estadual. Mais um ponto importante. A gente perguntou, e os alunos que não têm acesso à internet objetivamente? O que vai ser encaminhado para eles? A SEDUC nos informou que vai ser encaminhado um material pedagógico para todos eles pelos correios, não mais pelas escolas, porque chegou a ser dito que ia ser pelo correio, depois disso que foi pela escola, e agora está dizendo de novo que vai ser pelo correio. A gente perguntou, mas que material é esse? A resposta não foi muito precisa, mas a gente entendeu que parte do material que vai ser encaminhado para os estudantes vão ser aquelas atividades autorreguladas, aquelas atividades que a SEDUC já orientava as direções a desenvolverem no caso de falta de professores. A gente considera que isso só reforça a necessidade de que não pode contar como dia letivo, que não pode contar como uma carga horária de efetivo trabalho de forma automática, porque é um processo muito precário. É um processo muito precário que pode levar a uma perda do ano letivo, não porque o ano letivo entrou no próximo ano civil, porque isso a gente enfrenta, mas a uma perda do ano letivo porque o ano pode ser uma porcaria para quem não estiver conseguindo acessar. Então, pelo que a gente entendeu, parte desse material pedagógico a ser enviado pelos alunos, pelo correio, segundo a SEDUC, vai ser o material das atividades autorreguladas, provavelmente com algum material extra, né, anexado. Sobre a questão da exclusão digital, que a gente bateu muito na tecla, a SEDUC informou que está fazendo uma parceria com a Rede Bandeirantes e talvez com outra rede de televisão aberta para tentar transmitir, durante uma parte da programação, conteúdos programáticos. Sobre isso, o secretário fez até uma live convidando professores que queiram aparecer na rede aberta a se voluntariarem para participar da construção desses programas que devem vir ao ar nas próximas semanas. Esse processo ainda não tem um detalhamento, tem um arranjo aí da SEDUC com a TV Bandeirante que está em curso, mas ainda não tem um detalhamento. Isso provavelmente, quando for feito, tende a diminuir o impacto da exclusão digital e vir de forma complementar ao que está sendo feito através das plataformas. Algumas pessoas têm perguntado, a Comissão de Educação e o Ministério Público não tem como cobrar da SEDUC que esse processo seja formalizado? Estamos cobrando, acionamos o Ministério Público justamente para que isso seja feito, marcamos essa reunião com a Secretaria de Educação para fazer essa cobrança e estamos também encaminhando um requerimento de informações que a SEDUC tem prazo determinado para nos responder, para tentar ter essa resposta de forma mais oficial, essas respostas de forma mais oficial. Isso está nos afligindo e imagino que afligindo muito mais a categoria, que vai recebendo cada vez mais orientações parceladas, sem ter uma portaria, sem ter um decreto que discipline tudo isso. Sobre a questão das férias, a gente também perguntou a questão das férias, também não tem uma resposta absoluta. O que a gente compreende é que à medida que está tendo continuidade o calendário, não tem ninguém de férias, nós estamos tendo atividades com os profissionais, etc.,
é que, obviamente, os profissionais vão ter direito às suas férias quando chegar no final do ano, né? Mas isso, obviamente, está tudo vinculado a toda essa situação que a gente está enfrentando. Que a gente, né, pretende fazer agora dando continuidade. A gente pretende continuar monitorando o uso dessa plataforma. Porque, obviamente, se a gente vivesse num país onde todos os profissionais conseguissem ter acesso, onde todos os estudantes conseguissem ter acesso, onde houvesse uma retaguarda para os profissionais, né, terem cuidado com seus filhos, terem cuidado com os idosos enquanto estão trabalhando. Esse modelo de aula online não seria o ideal, mas seria mais possível. Agora, nas circunstâncias atuais, esse é um processo de precarização da educação, de intensificação da exploração sobre o trabalho docente, né, de constrangimento, inclusive até chegando ao ponto até de criar situações de assédio contra os profissionais da educação que não estão conseguindo. A informação que o secretário nos passou, respondendo aqui a algumas das perguntas, é que no terceiro ano a adesão está sendo maior e que ele tem uma preocupação maior com esse setor, porque é o setor que está vinculado ao Enem. A gente está defendendo que o Enem seja adiado. Estamos trabalhando junto aos presidentes das comissões de educação dos outros estados para pressionar isso. Os secretários de educação dos estados do Brasil já se manifestaram pedindo o adiamento do Enem, mas o MEC até agora está irredutível. No estado do Rio de Janeiro já houve um adiamento do calendário do vestibular das universidades estaduais. Isso é importante, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, as universidades estaduais já anunciaram o adiamento do seu calendário das universidades, né? Eu estou recebendo aqui uma mensagem que está falando, Flávio, pelo que você está falando, não tem nada certo. Infelizmente, não tem nada muito certo realmente. Enquanto a SEDUC não tiver uma portaria, a gente tem orientações soltas que vão sendo dadas. Eu vou tentando esclarecer e colocar o que vem sendo feito. Sobre os alunos que não têm alimentação, o que foi esclarecido é que os alunos que não têm alimentação, mas que já estão, por exemplo, cadastrados no Bolsa Família, então que já têm um perfil de vulnerabilidade social, vão receber o mais rápido possível uma ajuda de custo de R$100 para complementar essa alimentação escolar. A gente colocou inclusive uma cobrança de que acha que isso tem que se estender a mais alunos da rede, que a SEDUC tem que estudar qual o mecanismo que tem para fazer com que essas ajudas cheguem a um número maior de estudantes. A gente chegou a aprovar um projeto de lei na LERJ, junto com a deputada Dani Monteiro, junto com outros deputados, autorizando inclusive a SEDUC a distribuir alimentos para as famílias dos estudantes. A gente acha que o governo do estado tem que usar essa ferramenta legal, a gente deu autorização para o governo do estado fazer isso, ele pode usar o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, ele pode usar recursos de outras naturezas, porque isso é uma ação que atende ao direito à alimentação dos estudantes e ajuda também ao direito à alimentação das famílias, uma vez que coloca comida na casa das pessoas. Bom, sobre como vai ser contabilizada a presença dos alunos e dos professores. Isso não foi esclarecido. A dos alunos, ela é mais ou menos contabilizada cada vez que ele se loga, né? Cada vez que ele entrou, ele é logado, o professor também. Mas no caso do professor, o que a SEDUC nos falou é que teria flexibilidade com os professores que não estivessem conseguindo. Mas isso é uma informação muito, digamos assim, imprecisa, né? Por isso que a gente está cobrando um processo de formalização, uma portaria. Eu quero insistir nisso, que isso é algo muito importante, né? O que a gente agora está centrando fogo, e aí eu vou já responder algumas das mensagens que estão chegando, a Michele Fernandes me mandou isso, é com relação às pessoas com deficiência, aos estudantes com necessidades especiais de ensino-aprendizagem. Já consta da nossa representação no Ministério Público uma preocupação com isso. São cerca de 8.000 alunos na rede, que tem que ter uma resposta. Como vai ser o ano letivo desses alunos? Não adianta receber material em casa, não adianta ter plataforma digital, se esses alunos não vão ter a atenção e a orientação necessária para ter o seu desenvolvimento garantido. Isso também a SEDUC não deu resposta. Isso também é parte da preocupação com uma parcela dos professores. Muitos profissionais da educação têm filhos que têm deficiência, que têm necessidades especiais, que precisam ter uma orientação para, no dia a dia em casa, conseguir
né, está levando a sua vida. Então isso é uma preocupação nossa que a gente também está acompanhando, faz parte da representação do Ministério Público e faz parte desse diálogo que a gente está tentando estabelecer com o SEDUC, na pressão, na tensão, na cobrança, né, nas exigências, mobilizando os deputados, mobilizando a Defensoria Pública, mobilizando a MP, mobilizando o Conselho Estadual de Educação. O CEP acionou a Justiça. Como a gente soube que o CEP estava entrando com uma ação na Justiça, a gente optou por não seguir o mesmo caminho. A gente entende que o CEP tem mais competência do que a gente para fazer isso. O que a gente fez foi acionar o Ministério Público, que também tem competência para entrar nessa situação aí de entrar na Justiça. Então é isso. A nossa atuação desde o início foi voltada para tentar suspender o calendário letivo e encontrar saídas para essas questões todas que estão colocadas com tranquilidade. Infelizmente a SEDUC, na nossa avaliação, se precipitou colocando esse calendário, anunciando a educação à distância, anunciando que avalia dia letivo de uma forma absolutamente assodada, que só gerou incerteza, e a gente está trabalhando então para garantir o direito dos estudantes e dos profissionais da educação. Estamos em diálogo permanente com o CEP, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Conselho Estadual de Educação e com todos e todas que estão entrando nas nossas redes sociais para conversar, para tirar dúvidas, para fazer sugestões. Eu tenho recebido aqui algumas perguntas sobre a situação das escolas privadas. Esse é um debate que a gente tem acompanhado também. Corre um projeto de lei na Assembleia Legislativa para estabelecer um desconto nas unidades educacionais privadas, e eu estou fechando um parecer na Comissão de Educação e vou trabalhar para que esse projeto entre em votação já na semana que vem. Vou conversar com o presidente da Assembleia, que é o autor do projeto, e apresentar para ele uma proposta de parecer para que a gente garanta uma política também para o setor privado, onde as crianças, as famílias estão sofrendo aí com essa situação de pandemia e com muita dificuldade de negociação com as unidades escolares. Então, gente, é isso, trabalhando aí pelo direito à educação de qualidade, pelo acesso igualitário à educação de todas e todas. Não vamos aceitar que uma parcela mais pobre, mais precarizada dos estudantes seja ainda mais prejudicada por nenhuma medida, e trabalhando também para que os estudantes, para que os profissionais da educação não sejam constrangidos, não sejam assediados, não sejam obrigados a desenvolver um trabalho numa plataforma para os quais eles não foram concursados, não ingressaram na rede, não construíram suas trajetórias profissionais voltadas para isso. Então, isso tudo está na nossa agenda. A gente apresentou um projeto, a gente está discutindo a questão do ano letivo, da suspensão do ano letivo, e é isso que a gente está colocando. A educação tem que ser inclusiva para todos os estudantes, tenham eles acesso digital ou não. A educação tem que ser inclusiva para todas as pessoas com ou sem deficiência, e por isso a gente está trabalhando para que esse processo que a gente está vivenciando não seja um processo de ainda mais exclusão, de colocar para fora as pessoas. Sobre o PL de suspensão do calendário, a gente já pediu urgência do calendário letivo, a gente tem um projeto de lei para suspender o calendário letivo, a gente já pediu para ele ser colocado em pauta, já pediu urgência nesse projeto, e ele deve estar na pauta na semana que vem ou na outra. Então, gente, é isso, as respostas que a gente tem até agora não são exatas, não tem uma resposta efetiva, por isso a gente continua na luta. Na semana que vem eu vou fazer inclusive uma plenária para ouvir os profissionais da educação, para ouvir os estudantes, vamos fazer uma plenária online, vamos divulgar por aqui, provavelmente vai ser na segunda-feira, no final da tarde, às 17 horas, pelo aplicativo Zoom. E todos e todas que queiram participar, nos trazer ideias, trazer os relatos das dificuldades que estão tendo nesse uso de plataforma com seus filhos ou os próprios profissionais da educação, entre em contato com a gente para a gente poder estar fazendo isso. Então, é um momento difícil, o mundo inteiro vive uma pandemia, 2/3 dos estudantes no mundo estão sem aulas regulares, então esse não é um problema só nosso. O que a gente não pode é ter saídas que, ao invés de garantir direitos, de minimizar os efeitos dessa pandemia, acabem gerando exclusão, acabem gerando superexploração do trabalho, acabem gerando mais tensão num momento onde nós já temos muitas preocupações. Há pouco tempo atrás saiu a notícia de que o próprio governador já foi contaminado com coronavírus. Isso mostra como essa doença já está se espraiando na nossa sociedade de uma forma absolutamente brutal.
Então é muito importante que a gente tenha atenção e fique firme na luta, junto com os profissionais da educação, junto com as famílias, junto com os estudantes, pelo direito à educação. Isso aí, gente. Grande abraço. Tamo junto aí.